Boa. Boa tarde a todos, companheiros de estudo, de caminho aí dentro da doutrina espírita, que a gente tenha uma boa tarde agradável, né, de reflexões e de tranquilidade. Paulo, eu não estou conseguindo ainda, você não me habilitou aí para compartilhar. Desculpa, Paulinha, já foi. Tá ótimo, obrigada. Só um pouquinho. Pronto, agora foi, né? Bom, então vamos lá. O tema que foi proposto para a gente reflexionar e pensar um pouquinho hoje foi essa questão: até que ponto o espiritismo pode contribuir com o desenvolvimento do indivíduo? Quando eu recebo um tema que não é tão técnico, né? Então que a gente já não pensa direto num livro que a gente tenha que pesquisar para estudar, para trazer para a palestra, eu normalmente já começo ali, quando eu leio, eu já começo ali a pensar, a refletir o que eu vou falar, qual o caminho que eu vou trilhar, né, para falar sobre esse assunto. E então, de cara, já vieram duas reflexões, assim, direto, né, só com essa questão. A primeira é que a pergunta é até que ponto, né, o espiritismo, e não como o espiritismo pode contribuir. E aí eu achei interessante, porque como o espiritismo pode contribuir, a gente poderia até imaginar que não contribuiria, né? Como não contribui nada. Mas até que ponto a gente já pensa, já admite, já sabe que com alguma coisa o espiritismo contribui, né? Que a gente já tem isso e que ele contribui em todas as fases da nossa vida. Mas também a outra reflexão é que, como a gente perguntou até que ponto, isso também está ali implícito, que ele sozinho, por si só, ele não vai fazer o trabalho completo do desenvolvimento do indivíduo, né? Então a gente sabe que o espiritismo tem importância, que a doutrina espírita, através da lógica, da admissão da ciência, de procurar trazer, né, os conceitos atualizados da ciência para dentro do nosso dia a dia, para dentro do que a gente deve fazer, com a razão, com a lógica, a gente tem muita contribuição da doutrina espírita, mas ela não basta, né? Não basta, mas eu assisto a todas as palestras, eu fiz o ESG, eu frequento os cursos, isso é ótimo, é super importante, né? Mas só você conhecer, a gente também já sabe que não adianta, a gente precisa transformar esse conhecimento nas nossas ações, na nossa reforma, na nossa transformação, né? Não é à toa que a gente sempre fala que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de se transformar, de se mudar. Então, é claro que o espiritismo ele é um facilitador, mas a gente precisa transformar isso em atos, em pensamentos, em mudanças de hábitos, em olhar o mundo com uma outra perspectiva, entendendo o outro, entendendo o nosso próximo, perseguindo o que a gente tem na doutrina espírita, que é o homem de bem, e dentro desse conceito de homem de bem, a gente passa pelo autoconhecimento, pelo autoamor, pela percepção do que a gente precisa mudar, porque a gente está longe ainda do último degrau da escada, né? A gente está muito longe de nos tornarmos um espírito puro, estamos longe de sermos um espírito superior, sem defeitos, sem nada para melhorar. Então a gente tem que pensar, senão a gente fica estacionado ali, achando que já está tudo bom, que a gente não precisa mudar nada se a gente não enxerga esses nossos defeitos, né? E isso é um exercício diário da gente questionar, da gente entender se esse conceito que a gente tem arraigado, né, dentro de nós
por vários séculos, às vezes, interiorizados, se ele já não precisa ser modernizado, se a gente não precisa trazer esse conhecimento da doutrina espírita para a gente aplicar no que a gente vivencia hoje na sociedade, né? Então, isso sim é evolução, é esforço, é alteridade, a gente está sempre em constante reflexão para que a gente mude o que precisa ser mudado. Claro que tem coisas que a gente sabe que não necessitam, que já estão corretas, que a gente já entendeu aquele conceito, então isso não, mas é o que precisar ser mudado. E aí, então, a gente vem, vamos destrinchar um pouquinho esse como a doutrina espírita pode nos ajudar, e depois, mais adiante, ainda no estudo de hoje, a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse auxílio da doutrina espírita, né? Então, eu trago, para dar uma pincelada, porque é claro que isso são todos os conceitos dentro da doutrina, é um assunto extenso, mas que é fundamental para a gente entender como que ela ajuda, são os princípios espíritas, né? Os princípios que estão dentro da doutrina espírita, os princípios básicos, que nos auxiliam muito. Então, nós temos o primeiro, que é a existência de Deus. Ainda que a gente não consiga entender o que é Deus, a gente sabe que é a inteligência suprema, que é o nosso Criador, que é a inteligência que criou tudo ao nosso redor, que a gente percebe através da natureza, da perfeição, da conexão do universo, do próprio nosso corpo físico, do nosso processo de vida. E a gente também sabe que Deus não é um Deus que castiga, é um Deus que é amigo, que é bom, que é infinitamente perfeito, que é bondade, que é amor, que é acolhimento. Então, a gente sabe que Deus sempre nos dá a oportunidade de crescimento, de melhora e de reparação. A existência e a sobrevivência do espírito, que é a imortalidade da alma, quando a gente consegue perceber a lógica, a razão por trás disso, que a gente se dá conta de que somos espíritos imortais, isso facilita muito na nossa evolução. A gente entende, junto com o princípio da reencarnação, a gente entende um pouco por que a gente sofre, o que a gente deve planejar para o futuro, como a gente deve agir no futuro, no presente, para que o futuro seja melhor, para que a gente possa realmente reparar, que a gente tem inúmeras oportunidades de reparação, de crescimento, de evolução. Agora, isso não pode também a gente, com esse conhecimento, utilizar como a desculpa espírita, né? Não, já que eu tenho muitas encarnações, eu posso deixar para a próxima, deixa eu aproveitar essa encarnação aqui que eu estou bem, que eu estou com dinheiro, estou com trabalho, estou com uma família, deixa eu só aproveitar e não pensar no outro, não pensar na minha evolução, né? Aquela questão de eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Então, a gente não pode utilizar isso como desculpa ou como culpa. A gente tem que entender que o esforço é nosso, não é? Como eu li há pouco tempo numa dessas figurinhas de WhatsApp, hoje acordei para ser simpática, mas não me atrapalhe. Quer dizer, a gente tem que entender que se a gente está na reencarnação, a gente vai encontrar, entre aspas, aí, essas tentações, a gente vai ser testado, né? Então, se a gente quer ser bom, se a gente quer ser melhor, se a gente quer ser mais caridoso, mais atencioso, a gente precisa encontrar modos para a gente ser simpático, bondoso, carinhoso, atencioso, senão a gente, se ninguém ali, a gente pode estar simplesmente estacionado e não sendo nada disso. A comunicabilidade dos espíritos, né? A gente também entender e poder ter o exemplo e a vivência dos espíritos que nos trazem mensagens, livros, então a gente conhece o que nos espera, o que faz a gente ter um desencarne melhor, a possibilidade da gente encontrar com os nossos entes queridos, então tudo isso facilita muito a gente entender todo esse processo de vida, entender o que é melhor, entender que Deus, nós somos criados para a felicidade, para a perfeição. Então, Deus é isso que Deus quer, Deus não nos quer sofrendo, né? A gente passa por esses problemas, por esses sofrimentos,
para evoluirmos. E a pluralidade dos mundos habitados, que nos diz que todos os globos são habitados, que existem várias moradas, né, em diferentes graus evolutivos, que a gente precisa cuidar disso, que todos são mundos habitados por Deus, mas isso por espíritos, né, criados por Deus. Então, isso também nos traz conhecimento, nos traz uma tranquilidade, uma facilidade da gente entender todo o processo de encarnação, de desencarnação, de vida. Além desses princípios básicos da doutrina espírita, a gente tem o que é muito importante também, que isso é visto muito claramente no livro dos Espíritos, são as leis divinas ou natural, né? A lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, isso está lá na resposta à pergunta 614. Então, a gente sabe ali, através do cumprimento das leis de Deus, que é por ali que a gente vai encontrar esse caminho para a felicidade, porque a gente só vai ser feliz, só vai sofrer se a gente se afastar desse caminho. A gente sabe que a lei de Deus ela é eterna, ela é imutável, que ela está na nossa consciência, porém, muitas vezes a gente despreza essas leis, esse conhecimento, a gente se esquece, a gente coloca ela assim meio por baixo do pano dentro da nossa cabeça, né? A gente sufoca através dos nossos hábitos mentais, do que a gente está acostumado a fazer, não reflete e não pratica a lei de Deus, então aí a gente se afasta dela. Kardec, então, ele propõe essa divisão em 10, como a gente sabe. Ele pergunta aos espíritos se tem algum problema a adoção dessa divisão, e os espíritos dizem que não há problema, desde que seja algo didático, porque a gente sabe que a lei maior, que a gente deve observar o tempo inteiro e que abrange tudo isso, é a lei do amor ao próximo. Porém, como é algo muito amplo, que essa divisão é boa, porque ela vai abranger todas as situações da vida, todas as circunstâncias da vida, vai restringir, portanto, a nossa interpretação, não vai dar margem para a gente ficar interpretando coisas diferentes. E que a lei de justiça, amor e caridade, ela é a mais importante, porque dentro dela, se a gente pratica a lei de justiça e caridade, a gente está praticando todas as outras leis que Kardec vai descrevendo junto com os espíritos. Então, a gente tem, na doutrina espírita, né, os princípios que nos ajudam a tomar esse caminho de evolução, e a gente encontra dentro do livro dos Espíritos esse nosso código de conduta, né? Um verdadeiro manual. A gente vai encontrar ali o que a gente deve ou não deve fazer. É importante que a gente leia sempre abrangendo o máximo de perspectivas que a gente possa, para que a gente não fique só dentro daquilo que está já culturalmente dentro de nós, né? A gente precisa enxergar, estar com os olhos, com o coração, com a mente aberta para realmente entender esse amor ao próximo. Bem, aí eu vou fazer um parêntese, porque contando essa historinha que, na verdade, foi de uma mensagem, um trecho de uma entrevista que eu recebi de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, e que ela faz ela usa figuras, né, interessantes para esse questionamento. Qual o meu propósito de vida? Quer dizer, eu já tendo esse conhecimento espírita, eu já tendo esse facilitador, o que eu vou começar? A gente vai começar a entrar na parte do que eu posso fazer para realmente aproveitar esse conhecimento espírita que eu tenho. Então, ela coloca isso, essa pergunta, qual o meu propósito de vida? E aí ela traz a história da Alice, esse trechinho da história da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice está naquele caminho, né, são vários caminhos, um monte de setas, e ela encontra o gato, e ela pergunta ao gato, qual o caminho, qual é a estrada correta, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato responde para ela, olha, qual o caminho, para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? E ela fala, olha, eu não sei, eu estou meio perdida, eu não sei para onde ir. Aí ele responde, bom, isso depende de onde você quer ir.
Para quem não sabe o caminho, aonde quer chegar, qualquer caminho vai servir, né? Qualquer caminho pode ser o correto se eu não sei aonde eu quero chegar. E aí a gente pensa assim, né? Qual é o caminho que a gente quer ir? Qual o caminho que a gente já sabe que está lá dentro do Livro dos Espíritos, que está na doutrina espírita? É um caminho humanista, um caminho mais fraterno, mais justo, mais bom, um caminho melhor, bom, íntegro, solidário, acolhedor. A gente precisa não deixar a vida nos levar, né? Mas tomar as rédeas dela, saber onde a gente quer chegar. Então, ela diz que a gente deve programar o dia de hoje de acordo com o que a gente quer no futuro, de forma que a gente caminhe nessa direção correta. E ela dá um outro exemplo bem legal para a gente entender isso, é que a gente deve ser como um arquiteto na hora que a gente planeja o nosso futuro. A gente desenha a casa do jeito que a gente quer, perfeita, né? Com a cozinha, com o quarto, com o jardim, com tudo que a gente acha necessário ter naquela casa. Mas a gente constrói ela aos pouquinhos, como um mestre de obras, que todo dia ele vai fazer suas escolhas dali da obra, mirando, observando aquela casa que ele quer chegar lá e completar, que ele quer construir. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida. A gente deve pensar qual é a Paula que eu imagino lá na frente, que é uma Paula melhor, mais humana, mais fraterna. E aí isso vai me guiando nesse caminho, né? Eu vou tendo noção de qual a escolha que eu devo fazer. Então, eu tenho um referencial de escolhas para a direção correta. Eu não estou perdida ali no meio do caminho, né? No sentido de que eu não sei aonde eu quero chegar. O que me leva para esse caminho que eu escolhi é o bom, o que me afasta é o ruim. Então, aqui nesse propósito da gente de nos tornarmos seres humanos melhores, é aquele caminho que vai nos levar para o fraterno. O que me afasta do fraterno, eu devo evitar. O egoísta está na direção contrária, né? O íntegro está na direção que eu quero, o corrupto está na direção contrária. E a gente vai construindo assim o nosso caminho, o nosso propósito de vida. E aí eu venho junto com, pegando esse conhecimento da filósofa, dessa professora de filosofia, eu trago a questão que fala do homem de bem, a questão 918 do Livro dos Espíritos, que vou ler com vocês. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita, que é o que a gente quer, né? Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, eu coloquei aí em cor diferente coisas que, na verdade, a gente já sabe de tudo isso, mas a gente custa interiorizar, né? Então, essa questão de sacrificar os nossos interesses à justiça, né? Pensar no bem para todos e não naquele bem só para mim, naquele meu interesse imediato, né? Não ter encarar a todos os homens como irmãos realmente, né? Sem distinção, sem discriminação. E esse final, né? Respeitar todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, ou seja, as leis de Deus, elas são para todos realmente, né? Todos têm que ter esse direito respeitados, e não só aquele que é meu igual, que é semelhante a mim, então é para todo mundo. Continuando na pergunta 919, o Kardec faz a pergunta, né? Qual o meio
prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-se a ti mesmo. E aí Kardec ele insiste, porque realmente nos conhecermos é difícil. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, né? Porque muitas vezes quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, a gente se depara com erros que a gente aponta nos outros, mas que estão dentro da gente, né? Características nossas que precisam ser transformadas e que nos machucam muito. Então, mas é um exercício que a gente precisa fazer e que é difícil, da gente se perceber. E eu peguei um trecho da resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Procurai também saber o que dela, ou seja, das nossas ações, pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Então, o conhecimento é a chave do progresso individual, né? Isso é importante, porque lá no iniciozinho da nossa conversa é o que eu falei, se a gente não sabe o que a gente precisa melhorar, se a gente não se conhece, não sabe o que precisa melhorar, a gente está estacionado, a gente não está caminhando para esse propósito de nos tornarmos melhores, né? Ainda que essa seja a nossa vontade, a gente não está dando o primeiro passo. E essa questão, né, da gente, muitas vezes, a gente despreza a opinião do nosso inimigo, a gente não quer nem conversar com aquele que pensa diferente da gente. A gente tem uma certa intolerância com relação a isso, quando, na verdade, esses inimigos, eles muitas vezes colocam ali claro para a gente o que de ruim está em nós, né? O que a gente precisa modificar, o que a gente precisa exercitar. Bem, aí então a gente viu como o Espiritismo pode nos ajudar, através dos princípios espíritas, do conhecimento das leis divinas, que a gente deve ter um propósito de vida, a gente deve planejar, saber o caminho que a gente tem que trilhar para chegar naquela Paula melhor, que a gente deve fazer uma reflexão diária, ou pelo menos de vez em quando, né, para que a gente possa entender o que a gente precisa melhorar, se as nossas ações estão corretas, se esse caminho que a gente está, se essas escolhas que a gente está fazendo estão corretas. Então, a gente já tem tudo isso. Mas a gente ainda fica assim, tá, mas por onde eu começo? O que eu posso mudar? O que eu não estou conseguindo enxergar? Então, é claro que tem um monte de coisas, estamos longe de sermos espíritos perfeitos, na nossa maioria, né? Então, o que a gente pode... A gente tem milhões de caminhos para trilhar aí, são escolhas nossas, individuais, cada um vai saber melhor por onde começar. São apenas ideias, reflexões que eu tive ao fazer o estudo para trazer aqui para vocês, e que são reflexões atuais, né? Reflexões que estão aí em debate, que a gente fala, que às vezes a gente fica um pouco fechado para essas reflexões, que a gente vê, como a Clorian colocou lá na prece dela, né, no início, os desafios que a gente encontra atualmente na humanidade, que às vezes a gente parece que está um caos, que está tudo perdido, que nada vai dar certo, né? As questões econômicas, financeiras, guerras ainda no século XXI, as doenças que aparecem, né? Como a pandemia. Por outro lado, a gente vê as pessoas com fome ainda, miseráveis, desnutridas, as mudanças climáticas extremas, terrorismo. Então, a gente vê um monte de coisas ruins e a gente tem que parar para pensar que a gente tem que, na verdade, repensar urgentemente a forma como a gente está vivendo e como a gente está convivendo com os outros, né? Então,
primeira coisa que eu trouxe aqui como reflexão é a questão do meio ambiente, né? Dessa sustentabilidade ambiental que a gente tem ouvido falar toda hora. O Livro dos Espíritos e a literatura espírita, ela traz muita coisa sobre isso. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente não percebe, porque a gente não está com o olhar, com a lente para perceber isso, a gente está com o olhar para o outro lado. Então, eu trouxe esse pequeno trechinho aí, que é um comentário à questão 714. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. E aí eu trago para a gente pensar, né? Será que a gente realmente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está contribuindo? Ou será que a gente continua esperando o governo fazer alguma coisa, as empresas mudarem, porque eu sou muito pequeno e aquele saquinho de plástico que eu deixei de usar no supermercado não vai fazer diferença? Ela pode não fazer a diferença imediatamente, mas nós somos muitos, né? Então, toda ação que a gente puder fazer, puder melhorar, puder repensar isso, porque, na verdade, o que está por trás não é só o saquinho de plástico, é realmente uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, né? É uma questão de educação, assim, não intelectual, mas uma questão de educação moral, da gente formar novos caracteres, novas características, mudar os nossos hábitos, para que a gente possa melhorar isso, né? Então, tanto na parte do saquinho de lixo ou de mudar algum hábito, quanto até na parte na hora que a gente vai eleger, né, o nosso Congresso, o nosso Executivo, a gente pensa, a gente se atenta para esse fato da questão ambiental. Então, isso é importante, né? A gente precisa pensar nisso, precisa pensar na nossa forma de consumir. A gente consome, a própria pandemia fez muita gente pensar nisso, né? Eu estou consumindo exageradamente, desnecessariamente. É claro que nesse necessário também entra o nosso prazer, né? Mas eu estou olhando da onde vem aquele produto, se eu poderia comprar de um mercado local, de uma coisa mais artesanal, eu estou realmente preocupado, engajado nisso? Ah, mas isso dá trabalho. No início dá sim, mas a gente precisa modificar esse nosso pensamento e essas nossas condutas. E a segunda reflexão que eu trago é com relação à diversidade, não é? Então, eu trouxe esse trechinho que está lá no comentário da questão 793, e essa questão, a questão em si é por que indício se pode reconhecer uma civilização completa. Então, fazendo o link aí com o tema de hoje, se a gente reconhece uma civilização completa, nela estão espíritos melhores, com mais virtudes, que já transpassaram essa barreira e esses problemas. E aí, nesse pedaço que eu peguei do comentário, está lá, olha, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre o amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então, a gente vê que Kardec, lá, né, mais de 150 anos atrás, ele já trouxe isso. E quando a gente fala preconceito de nascimento, está incluído quase que todos, eu acho, os preconceitos, né? O preconceito racial contra as mulheres, contra os homossexuais, preconceito, o racismo mesmo, né? Então está incluído aí uma pessoa que nasce com alguma deficiência, então está incluindo todos os preconceitos e que as leis têm que ser para todos, né? O direito tem que ser respeitado e a questão de não lhe faltar o necessário, e esse não lhe faltar o necessário não é só o material, né? É o necessário, é o amor, o acolhimento, o pertencimento, a inclusão dentro de uma sociedade.
Então, qual é a lente que a gente está olhando, né, o mundo? Estamos percebendo as nossas faltas? Estamos olhando o outro com sensibilidade ou com indiferença, né? Kardec ele também coloca muito isso, e Santo Agostinho coloca lá também naquela questão do homem de bem, das reflexões, que a gente muitas vezes erra sem nem se dar conta que está errando, que a gente não percebe o que a gente precisa melhorar. E aí eu trago essa questão, enxergamos o outro como diferente ou como inferior, né? Se a gente está inferiorizando aquela pessoa por uma questão preconceituosa, ou a gente está enxergando ele como uma pessoa diferente, seja por etnia, região de onde vem, condição social ou pela orientação sexual. E a gente tem que observar que o preconceito ele está no nosso cotidiano. A gente tem o hábito de achar que nós não somos preconceituosos, que o Brasil não é preconceituoso. A gente pode até estar um pouquinho melhor nessa questão, mas nós temos esse preconceito, sim, porque ele está embutido dentro da nossa cultura, dentro dos nossos hábitos. E aí eu chamo a atenção para a questão das palavras que a gente usa, dos ditados populares que a gente replica automaticamente, sem pensar que aquilo pode magoar alguém, que aquilo pode chatear alguém, para os estereótipos que a gente faz, que a gente cria, e é difícil mesmo, a gente cria aquele estereótipo e a gente enxergar de outra forma, a gente acha que toda pessoa que se encaixa pode se encaixar naquele estereótipo, a gente não consegue ver uma fora dele. E isso denota a nossa discriminação. Então, a gente tomar cuidado com aquelas palavras, com aquelas frases que a gente fala, né? A coisa está preta, o mercado negro, é feito nas coxas, homem não chora, menino não brinca com boneca, mulher tem que se dar o respeito. Todas essas expressões que denotam algum tipo de preconceito. Ai, Paula, mas isso é uma coisa pequena, eu não tenho a intenção quando eu estou falando esse tipo de coisa, eu falo na brincadeira, tem gente que não se incomoda com esse tipo de brincadeira, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que pensar no outro, né? A pessoa que convive o tempo inteiro com esse tipo de ditados, né, ela vai se associando a essa imagem desagradável, a essa imagem menor, isso vai criando uma baixa autoestima, e a gente vai carregando isso tanto no nosso dia a dia, que vira algo normal aquilo. Né? Quando parece uma coisa grande, a gente acaba fazendo prevalecer aquilo que está interiorizado em nós. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso, né? Estar atento com as piadas que a gente faz. Quem tem contato com o jovem sabe que eles estão muito mais antenados com relação a isso, e eles nos corrigem com relação a isso, eles nos mostram isso. Que piada, brincadeira, só é brincadeira quando ela inclui todo mundo. Se ela deixa alguém de fora, se a gente está rindo às custas de alguém que pode estar se magoando com aquilo que a gente fez, que está excluindo essa pessoa, deixa de ser brincadeira. Né? A brincadeira tem que ser legal para todo mundo. O mundo está chato porque a gente tem que ficar prestando atenção nessas coisas, nesses detalhes? Não, a gente está evoluindo, a gente está mudando nossa forma de pensar, nossa forma de expandir o nosso pensamento, nossa forma de agir, a gente está acolhendo não só aquele que é exatamente igual a nós, mas está acolhendo a todo mundo. O preconceito, então, ele não combina com humanidade que se deseja fraterna, solidária e feliz, né? A gente quer ver todo mundo feliz, a gente não quer que aquela criança que nasce numa família negra, por exemplo, né, que ela não ache que ela possa ser feliz, porque tudo que ela vê ao redor dela é uma família branca, né, aquela questão, a criança que é criada dentro de um lar homoafetivo, que ela não tem aquela imagem da mulher e do homem, que ela possa se imaginar também feliz e incluída dentro de uma sociedade. Então, são coisas que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Utilizar o pensamento crítico, refletir, não aderir automaticamente, né? Aquela questão, não vi, não li, não quero saber, não sei, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe. A gente precisa se reeducar nesse sentido,
ou se educar, né? Adquirir novas perspectivas de vida. Eu vendo a questão da palavra doméstica, é uma coisa muito... Eu fiquei um pouco bem chocada, né? Porque a gente tem isso na nossa legislação, é empregada doméstica, e quando a gente vai ver a origem da palavra doméstica, ela diz domesticar relacionado a animais, e que foi utilizado lá atrás, né, na época dos escravos, da escravidão, para aquelas mulheres que eram domesticáveis para trabalhar dentro da casa grande. Então, a gente vê que é uma palavra carregada de preconceito, e que realmente essa geração que está vindo, que está colocando isso para a gente, ela está dispondo isso, olha, não está legal esse termo, né? Isso é violência, isso gera ódio, de tanto de quem... E muitas vezes o preconceito ele é falado, muitas vezes com brincadeira, sem perceber o que está fazendo, mas quando se percebe e se faz provocadamente, se faz com ódio, não é? Então é isso que a gente quer afastar lá do nosso caminho. Então a gente precisa considerar outros pontos de vista, além do nosso, senão a gente está sendo arrogante, está sendo egoísta, a gente precisa ter essa visão de alteridade. Todo aquele que é frágil ou fragilizado em uma sociedade que aspira à dignidade coletiva deve ser protegido. E frágil é aquele que tem diminuído a sua condição de vida e seus direitos. Então, para a gente entender aí o que pode, aí com as minorias, com essa questão, o que a gente tem que entender, que eles têm diminuído essa condição de vida, são frágeis, então a gente tem que fazer o contrário do que a gente está fazendo, né? Em busca de uma sociedade mais justa, sem essa discriminação estrutural dentro do nosso dia a dia, já a gente tem que prestar atenção. E entender também que compreender o outro, ele antecede a gente acatar ou rejeitar uma ideia. Então, porque a gente compreendeu aquela pessoa, não quer dizer que a gente vai achar que aquilo está certo. Mas então, é diferente de aceitar. Mas se eu também não compreendo, eu acabo sendo preconceituoso. Eu não quero nem entender sobre aquilo, eu não estou nem dando chance para que eu entenda. Preconceito é uma forma de intolerância e acolher é anular essa possibilidade de preconceito. Bom, então a gente chegando aí no finalzinho, eu trago essa questão em que consiste a missão dos espíritos encarnados, que é a questão 573, e um pedacinho da resposta em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ressaltando que a gente... essa é a nossa função, né? Nos instruirmos, nos educarmos, auxiliar a educação do outro, melhorar as nossas próprias instituições. Então, às vezes, a gente fica preso às questões da tradição, não é a gente abandonar tudo, toda a vivência boa, toda a experiência boa que a gente teve construída até hoje, mas é a gente se questionar, porque ao longo do tempo o nosso pensamento o pensamento humano, de uma maneira geral, né, ele vai passando por revisões, por ampliações de entendimento, por expansão da nossa consciência, o próprio progresso científico e moral, eles vão modificando realmente os nossos costumes e vão introduzindo novos valores de alteridade, de respeito, de fraternidade, de inclusão. Então, é normal que a gente reflita e repense esses conceitos, esses hábitos que a gente tem de vida, essas interpretações a esses fatos novos ou antigos, né? E isso é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade pessoal e para a nossa felicidade coletiva, né? Então, a gente pegar todo esse amparo, esse arcabouço que a doutrina espírita nos traz, esse nosso propósito de nos tornarmos homens de bem, então pensarmos realmente o que a gente pode transformar para a gente nos melhorarmos e melhorar a nossa sociedade, o que está em torno de nós. E para realmente fechar o estudo, eu encerro com uma frase. Eu fiz um curso agora há pouquinho tempo de tributação e solidariedade, e o professor, um doutor em Direito, mas uma pessoa muito preocupada com essa questão da solidariedade, ele coloca o seguinte, olha, ele colocou o seguinte para a gente também, fechando o curso, né?
você pode até ser feliz sozinho, né? Tem gente que acha que consegue isso. Eu posso até ser feliz sozinho lá, isolado, mas ser feliz junto é muito melhor, né? Então a gente vê as pessoas que estão em torno da gente melhores, mais felizes, amparadas, com o necessário não lhes faltando, a gente fica mais feliz ainda. Então era isso que eu tinha para trazer, que a gente consiga aí melhorar essa questão, e muita paz aí para vocês. Stop.